diz, e de onde nos virá Senhor? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Tenha misericórdia, Senhor, de cada situação que no teu altar nós entregamos nesta noite, em nome de Jesus. Fala meu encontro, meu irmão, da minha irmã, que porventura possa ter entrado aqui com o coração angustiado, carregando fardo muito grande, traga livre, Jesus, em nome de Jesus, e entra com providência também na causa do meu irmão e da minha irmã, destrava o trabalho, remova todos os embaraços, em nome de Jesus, traga luz a todas as situações e realidades. É o que nós oramos. Obrigados pelo teu grande e maravilhoso poder, mas também o teu grande, imenso, incondicional amor por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor, com muita alegria, convidar o nosso irmão aqui, Isabel, Tiago, aqueles que é Deus, para estar buscando o nosso coração, como Deus entregou em nome de Jesus. Tá? Irmão, você está em casa, é sua família também, pode se sentir um metropleia hoje, em nome de Jesus. Esse povo aqui não mais agradecer, é um povo avivado e muito sedento pela palavra do Senhor. E eu acho que nós casamos mais vezes, viu? Que coisa boa, né? Que maravilha. Deus abençoe. Mas eu queria que vocês estendessem sua mão para cá, em nome de Jesus. Vamos abençoar a vida do nosso irmão. Pai querido, mais uma vez, nós te damos graças pela vida do teu filho, Pai. Que generosamente, Senhor, convite para estar conosco, repartindo a tua bendita e poderosa e viva palavra. Te agradeço pela vida dele, pelo trabalho dele, pelo ministério dele, pelo pastor dele, pela igreja, Pai, que o Senhor também cuidado para ele congregar ali, servir com alegria. Te agradeço pela vida da esposa dele, irmã, pelo lar dele, pelos sonhos do Senhor me realizado, pela bênção que tem se renovado a cada manhã sobre esta casa. E que eu filho continue sendo cada dia mais instrumento do céu, poderoso desta terra, nas mãos do teu Espírito, para propagar a palavra da verdade. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Profeta, Deus te abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz. Amém. Irmãos, antes de nós iniciarmos, nós conhecemos o pastor ali na vida, inclusive poucos outros, né? Para que, de uma certa forma, as pessoas, nossos clientes, venham se sentir a presença de Deus. E ele sempre passava todas as terças. E um dia, conversando, eu perguntei a ele: mas você trabalha com o quê? Ele: você adivinha? Eu lhe pagaria dele como você é policial. Aí eu você tem mais uma chance. Policial você é matador. E você tem mais uma. Eu olhei assim, meu Deus. Eu falei assim: você é pastor. Ai, Deus nos livre. Nada merece condições, né? Mas que Deus continue usando. Os céus não tem como se esconder. Os céus não tem como se esconder. Na indicação dos irmãos, Deus nos deu uma palavra temática que se encontra com a epístola do apóstolo Paulo, escreveu aos Efésios, no seu capítulo 1, verso de número 3. Somente a parte A ali. O que diz esse projeto? Bendito, ó Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
nos abençoe com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quem não gosta disso? Quem não gosta dessa dádiva de Deus? Mas é bem verdade, nós temos duas classes de bênçãos: as bênçãos terrenas e as bênçãos celestiais. Muitas pessoas neste mundo estão afastadas de bênçãos materiais, e com isso elas tentam satisfazer a sua alma, a sua vida, e não conseguem. Mas outros, outra classe, são aqueles que estão abençoados com as bênçãos espirituais, que mesmo obedecendo a Deus, mesmo sendo usado por Deus, sofrem neste mundo. E como encontrar o equilíbrio entre as coisas materiais e as coisas espirituais? Nós vamos ver que muitas pessoas trabalham, estudam, sonham e planejam conquistar algo para ser feliz, se tornar feliz. E quando elas alcançam aquela meta que eles tinham constituído no passado, eles ficam entendendo que eles não alcançaram a felicidade. E não desfrutaram o caminho até chegar a este ponto. E quando almejam, falam assim: não me satisfaz, não me satisfaz isso aqui. Eu preciso de algo que venha me trazer alegria, venha me trazer paz. Outras pessoas das bênçãos espirituais oram, jejuam, evangelizam, pregam, se desviam do mal, mas assim, eu não estou feliz. Porque eu sirvo tanto a Deus e eu passo nessas dificuldades. Eu sofro isso, eu sofro aquilo. Tem pessoas que não fazem nem a metade que eu faço, parece que está melhor do que a mim. E nessa noite, eu gostaria de que nós entendêssemos algo que há equilíbrio aqui. Que nós podemos viver as promessas de Deus nessa terra e desfrutar do reino dele aqui, dos bens materiais. Porque o nosso Deus é o dono da boca e da nada. Mas vai ter que buscar uma estratégia. E qual é a estratégia que Deus tem te dado para colocar em prática? A primeira estratégia que eu vejo no Velho Testamento, uma mulher que, a qual o seu marido serviu a Deus de uma certa forma, que ele chegou a vir a óbito, deixou dívida para essa mulher. Agora, os seus dois filhos estavam sendo ameaçados de ser levados cativo, de virar escravos. Essa história você encontra em 2 Reis, capítulo 4. Mas o profeta foi enviado. E agora Deus a gente fala assim para aquela mulher, através do profeta: olha o que você tem em casa. O que você tem ainda? Ela fala assim: eu não tenho quase nada. Eu tenho só um pouquinho. Mas o pouquinho que eu tenho não é grande. O pouquinho que eu tenho é eu e meus filhos vão morrer em breve. Deus agora está assim, uma estratégia para aquela mulher. Uma estratégia que, se ela não tivesse comunicação, a bênção dela seria curta, a bênção dela seria pouca. Quando ela vira e fala assim: olha, vai aos teus vizinhos, pede emprestado não poucas vasilhas, não poucos fatos, e entra para dentro da tua casa, feche a porta. Não dá, vai acontecer. Agora imagine comigo se aquela mulher não conversasse com ninguém da sua vizinhança. Se aquela mulher não tivesse uma lista no seu WhatsApp, que agora ela pudesse ligar, como ela pudesse contar com aquelas ajudas, com aquelas pessoas. Imagine se aquela mulher não conhecesse quase ninguém do seu bairro, da igreja, da comunidade a qual ela servia, do Instagram, do Facebook, do trabalho, do TikTok, do Instagram. Como que seria
o milagre dela e qual seria o tamanho da bênção que ela recebeu. Talvez um pouco importante nós termos relações com as pessoas, nos comunicar entre nós, conhecermos pessoas novas. Agora, essa mulher, ela segue o projeto, ela segue o plano. Essa mulher, ela consegue muitos e diversos tamanhos. E ela enche. Agora vem a palavra final. Vai, vende e viva no resto. Entenda que os vasos que ela pegou tinham diversos tamanhos, diversas formas. Porque ela pegou diversas pessoas. Quando você enche o vaso, ele não se transforma, ele não se transforma. Aquilo que ele recebe, ele continua tendo no seu interior, mas o formato dele não é modificado. É como este copo, se você encher ele pelo meio, ele vai continuar nesse formato. Se você encher ele pela boca dele se transformar, ele vai continuar nesse formato. Tem pessoas que, quando recebem as bênçãos do Senhor, quando recebem a estratégia do Senhor, ele não continua nesse formato. Ele já se transforma. Porque quando ele era vazio, ele era companheiro, ele ajudava, ele servia, ele estava ali. Mas basta ele estar cheio, ele já se transforma. Você vê que o problema fala assim, os vasos cheios, você coloca parte. Você coloca parte. É assim que certas pessoas, enquanto elas estão numa certa situação, nós somos amigos, nós somos irmãos. A partir do momento que eu estou cheio, eu estou afastado, eu vou ficar separado. Porque o cheio precisa derramar no vazio. Mas é nesse momento, quando nós estamos vazios, nós precisamos da beneficência do Senhor, da benignidade do Senhor. Deus usa pessoas em momentos e estratégias para que nós sejamos cheios. Mas agora nós queremos nos afastar. Então, essa é a estratégia de Deus. O primeiro pensamento aqui que você precisa sair daqui nesta noite é que você precisa ter relações com as pessoas. Você precisa conversar com as pessoas, porque você não sabe se você está precisando ou se ela está precisando. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos cheios e vamos conversar com as pessoas e no decorrer do momento aquela pessoa tem algo para nos encher. Foi assim, o que aconteceu comigo no pastor. Eram dois vasos se encontrando ali. E de repente, quando houve um reconhecimento de opa, mas ele começou a derramar. Ele não derramava, não. Ele estava dizendo anos 7. Mas a partir do momento agora, todas as conversas é azeite derramando. É óleo derramando. Eu digo sempre, ó. Na conversa de dois sábios, mais sábio que é falado. Mas Deus também me deu uma outra palavra que se encontra em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 17. É um outro recipiente. Agora nós vamos falar das bênçãos celestiais, das bênçãos que vêm do céu que fazem com que eu e os outros sejamos transformados. Ele diz assim: nem se deita vinho novo em novos olhos. Aliás, rompe-se os olhos e encontra-se ouvidos, e os olhos se estragam-se. Mas deita-se vinho novo em olhos novos, assim ambos se conservam. Samuel, qual é o contexto e o contraste que você quer trazer aqui? O primeiro contraste que eu quero trazer para os irmãos é que o vaso ele não se deforma, mas o odre ele já tem essa característica, que quando ele está vazio, ele está, vamos dizer, luxo. Ele está sentado no seu interior, então ele está. Mas a partir do momento que você coloca
algo se expande a sua capacidade. O homem, ele era feito, vocês bem sabem, da terra do animal, do corpo do animal, do cordeiro, do veado, de outros animais da eles sacrificavam aquele animal, limpavam ele, curtiam o seu corpo, depois misturavam e mergulhavam ele com a cera das abelhas. E ali ele estava pronto para colocar leite, para colocar vinho, para colocar água, para colocar aquilo que parecia aos seus olhos. Mas a partir do vinho, o vinho novo, se fosse colocado em um óleo já usado, um óleo velho, quando ele começasse a sua fermentação, digamos que ele enchesse ele até a tampa, amarrasse ele e deixasse ele lá fermentar, o suco fermentado. Na fermentação, ele ia se expandir. Ele se expandindo, agora ele colocava, perdeu o óleo, perdeu o vinho. Agora Deus está falando aqui, Jesus está usando esse ensinamento novo. Olha, se você vai receber algo novo, você também precisa estar novo. Porque não tem condições de você receber algo novo e não se transformar. Deus está falando assim, no azeite, ele entra do lado de dentro, mas não modifica do lado de fora. Mas no vinho, se você receber do lado de dentro, o seu exterior vai ser transformado. E se você não estiver preparado para essa transformação que está ocorrendo de dentro para fora, vai perder a unção, vai perder a alegria, vai perder o vinho e vai perder o óleo. Então, Jesus está falando assim, olha, eu quero que você se renove, eu quero que você seja transformado. A partir do momento que eu for crucificado, que eu for glorificado, vocês vão receber a oportunidade de ser transformado e se tornar uma nova criatura, um novo nascimento. E a partir daí você vai receber o vinho, vai receber o Espírito de Deus. Mas é necessário ser de novo. Então o que acontece? Quando nós recebemos as bênçãos de Deus aqui na terra, nós não podemos sofrer transformação do lado de fora. Nós devemos manter as características a qual nós tínhamos antes. Mas agora, quando eu sou um homem, eu sou uma pele, uma parte do sacrifício, quando agora eu receber o vinho, receber a unção que é simboliza isso, eu vou sofrer uma transformação. É necessário. Porque, quando você quando nós recebemos o Espírito Santo do nosso interior, vai sofrer uma transformação. Vai sofrer um metabolismo ali que algo vai ser transformado. Nós vamos ver que Paulo, a carta aos Efésios, ele vem nos dizendo, capítulo 4, verso 23, que diz: e vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo nome que o segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então ele fala assim: olha, vocês foram elegidos antes mesmo da fundação do mundo. Vocês já receberam todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Agora é necessário que vocês se revistam deste novo homem. Você acredita que vai ter pessoas que vão descer a sepultura e no momento que estiver passando para o paraíso, vai olhar assim e falar assim: pô, mas o que é aquilo ali que o mundo está agora? Porque aqui na terra, quando o correio ele precisa colocar algo, te entregar algo grande, ele tenta te achar uma vez, duas vezes, três vezes. Mas na primeira vez ele já coloca um aviso lá, fala assim: olha, Samuel, tentamos te entregar, mas você não está.
faremos mais duas tentativas. E ali se vai as duas tentativas. Na terceira tentativa, agora essa encomenda vai ficar onde? Lá nos correios. E agora eu preciso atentar os sinais, atentar o recebimento deste aviso e ir buscar. E agora você acha que as bênçãos que nós somos abençoados nas regiões celestiais funcionam? Quantas bênçãos que eu e você já encomendamos, já pedimos? Seja ela na esfera material, seja ela na esfera espiritual. Estudos, casa, carro, empregos, viagens. Na esfera espiritual, dons, entendimento, dom de cura, profecia, discernimento, da administração e por aí vai. E você fala assim, Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho que pagar o preço, eu tenho te entregado, mas cadê a bênção? Mas será que quantos avisos você já recebeu? Quantos bilhetes já foram deixados? Mas nós precisamos subir com ousadia e buscar. Nós precisamos reivindicar essas bênçãos que foram nos entregues, que é nossa por direito, desde a fundação do mundo. E nós vamos ver que quando nós nos renovamos, nos revestimos deste novo homem, nós agora estamos prontos. Porque quando nós nos enchemos, há uma transformação. Você vê que em Juízes, capítulo 16, verso 6, em um determinado momento, um certo homem, ele se encheu e ele fazia obras virtuosas, Sansão, mas por causa da sua vivência, do mesmo modo que ele se enchia, ele se esvaziava. Do mesmo modo que ele inflava, ele já. Porque o seu óleo não tinha uma estabilidade. Nós precisamos observar as entradas da nossa alma. Quais seriam essas entradas? Nossos ouvidos, a nossa visão, a nossa mente. Nós precisamos blindar a essas entradas do nosso corpo, porque aquilo que nós ouvimos nos enchemos, aquilo que nós vemos nos enchemos. E por onde que está? Da onde que está cheio o nosso coração? Por onde que sai das nossas mãos? Por onde que sai dos nossos pés? São as saídas da nossa alma. Por isso que nós precisamos vigiar constantemente. Nós vamos ver que em Efésios, ainda capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho e álcool, mas vos enchei-vos com o Espírito. Ele fala só com o Espírito, mas vos enchei-vos com o Espírito. Sabe que Jesus, quando ele estava falando de vinho, para que nós pudéssemos buscar essa renovação do nosso corpo, buscar essa renovação, ele também nos deu estratégias. Uma certa feita, várias pessoas estavam sentadas, reunidos, obedecendo. Eles já tinham sido transformados. Eles não estavam contando, mas eles estavam unânimes da doutrina. Eles estavam adorando a Deus. Eles estavam em oração. E de repente, naquele momento, porque eles já estavam mais de 10 dias, é necessária uma constância para nós recebermos. Aquele lugar veio com um som veemente e encheu todo o tabernáculo que ele estava. Será? E todos aqueles homens, provavelmente chamamos de mulheres, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, o que é necessário para nós sermos cheios? É necessário que nós não sermos transformados por fora, quando nós recebemos as bênçãos de Deus. Porque foi dado
porque se não fosse as mãos dele, nós não teríamos essa sabedoria que nós temos. Nós não teríamos essa estratégia que nós temos. Nós não somos encher aqueles que estão vazios. Estamos louvando e adorando a Deus em oração, não com contenta, nem com brilho, nem com vidas. Eu tenho certeza que você vai ser cheio de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E uma coisa que me chama a atenção: em Lucas, tinha um homem que tinha azeite, tinha um homem que tinha vinho, e ele estava passando pelo caminho, mas de repente ele vê um homem caído no meio, quase morto, por causa que ele tinha azeite, por causa que ele tinha uma botija, ele tinha um vaso com ele, por causa que ele tinha um odre de vinho. Ele conseguiu socorrer aquele homem que estava passando. Se você estiver à volta da sua casa nesta noite, e você vê alguém caindo no meio do caminho, você tem vinho, passará seus feridos, que é certo. Você tem azeite. Porque naquele dia passado, pessoas que estavam sentadas ou em pé, todas estamos aqui. Tinha um homem que estava ministrando no templo, mas aquele homem não tinha azeite de tinha. Tinha um que era ajudante daquele homem que ministrava, mas ele não carregava aquele azeite. Mas tinha um homem chamado de bom samaritano. Ele parou o que ele estava fazendo e recebeu o chamado de Deus para ajudar aquela alma que ele estava precisando. Por que nós somos abençoados? Por que você é abençoado? Porque eu recebo o que recebo e você recebe o que você recebe. Será que é quando nós vimos aqui e quando nós passarmos por aí, dermos uma boa noite? Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus é quem te salvar. Jesus vai mudar a tua história, vai mudar o teu destino. Não importa o que você fez no passado, não importa quais são as feridas que estão do lado de dentro, mas o azeite que vai entrar dentro de você vai te transformar e vai curar as tuas feridas. Não importa o que você é do lado de fora, mas quando a fermentação começar no seu interior, você não vai ser mais quem você é, você vai ser algo diferente. Se as pessoas te viam deste tamanho, mas vai te ver deste tamanho. O que eu tenho recebido, você tem recebido? Como que eu tenho gastado? Porque aquele homem abriu mão do seu veículo para carregar o homem vazio. Botou o roubo no seu veículo. Ele tirou a sua carne. Ele usou os seus recursos. Ele usou os seus recursos e disse a ele: cuide, porque se ele gastar mais, quando eu voltar, nós pedimos pelas coisas da Deus. E como nós temos usado, como nós recebemos. Tem uma palavra que me chama muita atenção. Ser fiel. Ser fiel. Mas semana eu tenho só um pouquinho. Ser fiel. Se você quer ser colocado num lugar grande, quer receber coisas grandes do Senhor, sim. Deus continua falando no seu coração. Quantos foram abençoados? Terça-feira teremos aqui o povo de Deus. Graças a Deus, nosso ano frio, falou duas, não tinha acertado. E você, glória a Deus, está ensinando coisas. Deus, de hoje ainda não preciso falar nada. Eu estou sendo, que seja, por enquanto, como relacionamento, né?
tem aquela percepção que olhou ele andando, você ali, o homem de Deus andando. Aí na terceira ele falou, glória a Deus, aleluia. Mas por isso, todo mundo, a maioria, muita coisa que fala, né? Acha que está trabalhando, que está trabalhando. Mas eu sou cara de acusar, não é nada, né? Olha, eu sei, mas eu fico feliz de estreitar essa amizade que vocês viram, né? Que a gente joga realmente nessa forma. Deus seja louvado. Os amiguinhos da época, que tem uma escola, eu falava, Pedro, não conta, eu sou pastor, não, deixa eu achar. Pelo menos assim, quem mexe com você? Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Marca muito, todas as coisas que foram faladas. E sobre toda essa parte, esse fechamento, uma maravilhosa, especial. E que a gente se enche, não é para ficar no mesmo formato, anotei tudo aqui, anotei tudo aqui, sermão. A gente se enche para se expandir, a gente se enche para se transformar, e ser transformado é partir do que é preciso. Glória a Deus. E se você deseja isso, essa palavra te transforma uma palavra bem na frente, nossa oração vai fazer essa mensagem final, em nome de Jesus. Mais uma vez agradecer, gentilmente, sempre o convite dessa maravilhosa. Não hora também, muito obrigado pela sua presença conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar aqui, mas gostaria de encerrar aqui na frente com você, em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Eu quero ser expandido. Eu quero ser expandido para que mais me obedecer. Amém? Glória a Deus. Quem deseja isso também? Vamos falar sobre isso nessa noite. Amém? Vem para cá. Em nome de Jesus. O João, se foi embora, tem escrevido na minha gente. Vem, a Bíblia estuda, tem duas crianças aqui, tem que correr com elas. Então, por isso ele faz o momento de se retira, mas ao servo do Senhor, que tem feito um trabalho lindo, sobre as mulheres aqui nas terças-feiras. Chega cedo para o trabalho, chefe de velhas da pessoa, ele chega sempre antes aqui, nós temos um pouquinho já para preparar os filhos, ensinar a tocar, ministrar. Tem sido assim, gente teve fruto dessa expansão na vida dele, no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, vamos fazer uma oração com fé. Amém? Que possamos orar pelo pecado do Espírito. Ore por nós. Pai querido, Pai amado, aqui estão os teus filhos. Nós não sabemos se eles precisam de algo material e contrário, mas o Senhor conhece. Meu Deus, assim como aquela mulher precisava e achava que não tinha solução, não tinha saída. Meu Deus, mas ela encontrou o homem de Deus que lhe deu diretrizes e ela seguiu. Meu Deus, eu também te peço nesta noite que os teus filhos nos deu força a visitar eles nesta noite, dar direcionamento. Que na área material, na área sentimental, na área financeira, meu Deus, que eles venham receber ideias, que eles venham receber, meu Deus, direcionamentos, para que eles possam dar todos os dias, para que eles possam ofertar a tua casa, para que eles possam abençoar as pessoas que precisam. Meu Deus, eu te peço, Pai. Eles estão aqui, já nasceram de novo, eles já receberam o Espírito, mas que eles venham ser cheios do teu Espírito para que onde eles passarem, eles saem correndo. Eles vão receber os dons do Senhor, que está ali em 1 Coríntios capítulo 12. Deus, que eles venham colocar as mãos, que eles venham bater o diabo, que eles venham expulsar os demônios, que eles venham respeitar a autoridade que eles têm na cabeça. Meu Deus, que as pessoas venham respeitar a mulher de Deus. Pai querido, que nessa noite nós vamos saber que renovados, cheios e transformados. Nós vamos te pedir, Senhor, que essa noite venha ser uma noite especial. Que o Senhor venha visitar as missões e relações. Meu Deus, que eles venham amanhecer transformados, renovados com alegria. Somente na tua paz e no teu gozo. É que nós te pedimos, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Salve de palmas para Jesus.
Tem vivo aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Pai, nós te louvamos por esta noite. Te agradecemos por tudo no nosso coração. Porque não é apenas mais uma reunião, Senhor, qualquer. É um encontro com o Senhor. Obrigado por cada oração, por cada louvor. Obrigado, Senhor, por cada louvor que o Senhor permitiu que a gente falasse juntos na presença do Senhor, numa só oração e numa só fé nesta noite. Obrigado pela tua palavra, que é preciosa, que é poderosa, que é tremenda. Ela é o nosso norte, o nosso bálsamo, a nossa cura, o nosso alimento diário, a nossa fonte de inspiração para seguir firme andando com o Senhor. Obrigado pela vida do Sérgio, do Samuel, a sua esposa Luana, continue abençoando, continue também, Pai, derramando mais e mais da tua porção, da tua herança, do teu espírito, do teu azeite, do teu vinho novo, para que eles também possam se expandir cada vez mais para a glória do Senhor. É o que nós oramos, abençoando também a sua comunidade de fé, todos oramos, a Igreja Assembleia de Deus, o pastor dele, a família pastoral, Pai, que tudo ali também esteja sob os teus cuidados. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos, te pedimos, despeço da tua paz, do teu amor, em perfeita segurança. O Senhor vá conosco e que onde quer que nós passarmos, que as pessoas, Pai, vejam em nós alguém do céu na terra, que tem unção, que tem azeite, que tem vinho, que tem uma palavra do Senhor, que tem um conselho, que tem um abraço, que tem uma atenção. Senhor, que tem as mãos estendidas para abençoar em nome de Jesus aqueles que necessitam. Assim como o Senhor tem muito nos abençoado, que sejamos nós também uma bênção enquanto nós vivemos aqui debaixo da tua permissão. Então, nós oramos, agradecendo o nome de Jesus. Que a graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e conosco permaneça, assim como também com todo Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Abraço quando você puder e diga assim: que bom que você veio.